Graça e paz, queridos irmãos. Nesta manhã eu estou aqui junto com você para juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Eu quero mostrar para você que continua os protestos em vários países no mundo contra as medidas restritivas desta pandemia. E começando, eu vou pôr um vídeo aqui para você assistir, que está falando que milhares de pessoas na Sérvia estão protestando contra as medidas do governo. E nós vemos, meus irmãos, que as nações não estão aceitando esta situação e não querem saber de ficar presos para tentar disseminar este vírus ou acabar com a sua transmissão. Então, várias são as nações que estão fazendo este lockdown. E se fala até em terceira onda. Muitos países, como a Itália, a França, já estão enfrentando a segunda onda. E na Itália também há protestos violentos contra esta situação. Temos aqui algumas imagens que falam sobre isto. E nessa situação, meus irmãos, o mundo ele está mostrando que não concorda com estas medidas restritivas impostas pelos governos, e muitas pessoas estão morrendo protestando contra estas condições. Milhares são as pessoas, meus irmãos, que estão protestando. Milhares são as pessoas que não concordam com este lockdown. Lojas depredadas, pessoas feridas, o cidadão atacando as polícias. E nós vemos que a coisa, cada dia que passa, ela está se fechando. O cerco está se fechando neste mundo. E um dos assuntos que eu quero levar você neste momento a meditar junto comigo é sobre a agenda da nova ordem mundial, que ela está pronta e foi lançado um documento. Ele ficou pronto, este documento, e nele foi elaborado vários pontos. É um projeto para o ano que vem agora, começando em 2021 até 2030. Interessante, meus irmãos, que a ONU, ela garante que todas as pessoas serão monitoradas a partir de 2021. E para isso terão que ser chipadas, marcadas, né? E a formação de um governo único está neste documento, a religião única, a moeda única. E uma coisa interessante que eu vi esse documento, eu tive oportunidade de ver, é a abolição da soberania nacional das nações. Um exército também único para as nações. Mas, meus irmãos, eu já disse em outros vídeos que o maior problema desta nova ordem mundial e também desta organização das Nações Unidas será a soberania das nações. É o maior empecilho para se colocar esta agenda em prática, porque as pessoas, as nações, não vão se sujeitar a esta soberania. Elas não vão aceitar. Quando uma nação é soberana, eles não aceitam por causa da sua vida econômica, por causa dos cidadãos. E neste documento até fala que todas as propriedades serão recolhidas, e nem mesmo se uma pessoa física tiver um carro no seu nome, este carro não será mais desta pessoa, mas sim vai pertencer ao Estado. E
as firmas, como nós vemos, as grandes indústrias, elas perderão o seu controle e tudo estará na mão do governo. Eu creio que vai ser muito difícil para essas pessoas colocar esta agenda em prática. Então, eu quero passar neste vídeo algo muito esclarecedor e um assunto de extrema urgência e importância para os nossos dias, que é o verdadeiro tempo que resta para a igreja e que está chegando ao fim. Está chegando ao fim, como eu tenho dito em outros vídeos. Na minha visão, eu creio que antes da imposição, ou seja, da obrigação de obrigarem as pessoas a colocar o identificador ou marca da besta, a igreja será arrebatada. A palavra de Deus nos aponta e nos posiciona o tempo correto e podemos discernir que chegou esse tempo para a igreja e o salvo já não terá que esperar muito. Isto sim, quando falamos de tempo. Veja a palavra de Deus. Vamos começar lendo 2 Tessalonicenses 2. Diz assim a palavra: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestados. Abrindo um parênteses aqui, a palavra declara que o anticristo, ele vai aparecer no tempo certo, no momento em que Deus determinar, no momento certo, a seu próprio tempo, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém ou resiste, até que do meio seja tirado. O anticristo, meus irmãos, vai aparecer no mundo, e isto não tem como negar mais, como a palavra afirma, a seu próprio tempo seja manifestado. O Pai do nosso Mestre deixa claro na sua palavra que existe um tempo pré-determinado para o homem do pecado aparecer no próprio tempo, no mundo. E mesmo havendo o tempo certo em que ele vai aparecer na história da humanidade, nós veremos então quem detém o anticristo. Quem detém o anticristo, meus irmãos, é Jesus Cristo. Mas quem retém ou resiste ao anticristo é a igreja e o poder do Espírito Santo em atividade, em ação, no meio da igreja, entre os fiéis. Quando o Pai entregar o livro selado com 7 selos para Jesus, a igreja vai subir. Mas muitos dizem que uma parte da igreja irá subir e outra parte irá ficar. Portanto, não pode ser, essas pessoas afirmam, não pode ser a igreja que retém ou resiste ao anticristo. Mas eu quero dizer uma coisa: é preciso se conscientizar que o restante da igreja que ficar na terra não é a igreja verdadeira, porque é composta por pessoas desviadas e que não estarão em comunhão no momento do arrebatamento. Então não fazem parte da igreja, mas são aquelas ovelhas que não estão no aprisco porque estão desviadas. Portanto, quando a igreja sair da terra, pelo Espírito Santo, levada por ele, o anticristo vai ser revelado ao mundo. A palavra em 2 Tessalonicenses 2 é clara e nos mostra que quando o dia D, este dia D é o dia de Cristo, quando o dia D começar, e com ele também começará a tribulação, a igreja estará saindo da terra neste momento, e será depois disto revelado o homem do pecado. Veja o que diz a palavra: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, entre aspas, o dia de Cristo, o dia da tribulação, fecha aspas, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2:3. E isto a palavra está dizendo com respeito ao dia de Cristo. Então, aquele que detém o anticristo é Jesus Cristo,
que irá liberar o anticristo na abertura do sexto selo, então será retirado do meio aquilo também que detém o anticristo, que é a igreja. Só depois que ela for arrebatada, ele estará aparecendo no mundo. Veja agora outro texto, veja como ficou claro. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Continuando, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, ou resiste, até que do meio seja tirado. Então, meus irmãos, abrindo um parênteses aqui, a igreja será retirada do meio. A palavra deixa claro aqui em 2 Tessalonicenses 7, porque o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, ou resiste ao poder das trevas, até que do meio seja tirado. Então, a operação da injustiça estará na sua totalidade. Quando a igreja sair do meio, o anticristo vai começar o seu governo. Mas, se a igreja e o Espírito Santo sair da terra, alguns podem perguntar: quem então irá convencer aquelas pessoas que ainda serão salvas na tribulação e os últimos 3 anos e meio, que são a grande tribulação? O certo é que o Espírito Santo levará a noiva ao encontro do noivo. E a palavra deixa claro que os 144.000 de Apocalipse 7:4, eles serão chamados por Deus por convocação, serão visitados por anjos e depois serão convocados a pregar o evangelho. Serão selados com o selo de Deus por anjos de Deus para a pregação do evangelho. E vi outro anjo subir do lado do sol. Eu quero ler aqui Apocalipse 7 agora, a partir do versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e chamou com grande voz os 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que, abre aspas, os anjos, hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus, fecha aspas. E ouvindo o número dos selados, era 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, de 2-4. Um exemplo, meus irmãos, de que o Espírito Santo levará a noiva até o Cordeiro, nós temos até na palavra do Senhor. É só nós estudarmos com interesse, com carinho e com dedicação que a gente consegue descobrir. É o casamento de Isaac com Rebeca. Veja o que diz a palavra sobre este casamento. E Isaac saíra a orar no campo, à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo, e disse ao servo de Abraão, abre aspas aqui, podemos tipificar o Espírito Santo de Deus que está levando a igreja, assim como o servo de Abraão levava Rebeca para se casar com Isaque. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim também foi consolado, depois da morte de sua mãe. Né? Nós estamos vendo aqui, que a palavra, ela nos mostra que Rebeca,
casou-se com Isaque depois da morte da sua mãe. E nós vemos que ele tipifica o casamento da igreja com Cristo, ou seja, o arrebatamento. Então, continuando aqui na palavra, a palavra diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então, se você seguir a sequência cronológica do Apocalipse, você vai ver que os acontecimentos, eles são mostrados em condição assim, em condição crescente, um por um, né? Em ordem. E esses acontecimentos, ele faz com que a gente veja que o arrebatamento irá acontecer antes das catástrofes. Porque a palavra nos mostra, como eu estou lendo aqui, olha, em Apocalipse 8, e veio outro anjo e pôs-se junto ao mar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dada muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então, meus irmãos, aqui é uma prova concreta de que o ministério de oração da igreja já terminou no mundo. Aquelas pessoas que estiverem no mundo só serão salvas por consciência e determinação de não aceitar o governo mundial, não aceitar por causa da sua tradição, a tradição dos pais que eram evangélicos ou parentes, e terem consciência, conhecimento de que a marca da besta, ela vai levar o homem para o inferno. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela fala claro que as orações já neste capítulo 8 cessaram e que a igreja já está ali na glória, diante do trono de Deus. Para finalizar aqui, eu quero ler Apocalipse 15, o versículo 1 e 2 e Apocalipse 17. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. Aqui, antes das 7 últimas pragas, antes disso, as pessoas que aceitaram o evangelho e não aceitaram o sinal da besta também estarão no céu. Apocalipse 17, 1. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então este será um assunto para o próximo vídeo que nós iremos fazer, e também as revelações que o Senhor nos mostrar. Interessante, meus irmãos, que se este governo ali nos Estados Unidos da América realmente se confirmar, mesmo com denúncias de fraude, a oportunidade do Brasil em ter um diálogo, em ter uma comunicação com os Estados Unidos estará comprometida, porque este líder mesmo, ele já ameaçou que vai convocar todos os países contra o Brasil por causa do desmatamento da Amazônia. E eles também são favoráveis à China. Então, as implementações do governo mundial estará muito mais fácil, vai ser muito mais propenso ser aplicada a partir de 2021. É por isso que a igreja precisa ficar atenta, porque como nós já dissemos, quando a marca ela se tornar obrigatória, então a igreja estará sendo retirada da terra. Fiquemos na posição, fiquemos em comunhão, estejamos na presença do Senhor e despertando, meus irmãos,
o Espírito nosso que temos dentro de nós, para estar em comunhão com o Espírito Santo. E esta comunhão, dando a ela valor, muito mais valor do que todas as outras coisas, porque a palavra de Deus fala que tudo aqui vai perecer, será destruído, a terra será totalmente remodelada, destruída. O que o homem construiu para um novo milênio, para um novo governo de Jesus Cristo e a sua igreja. Então fique firme na presença do Senhor, não se desvie, busque a presença do Senhor em comunhão, em oração, em dedicação à leitura da sua palavra, em comunhão com os santos, indo à igreja do Senhor e buscando fazer a sua vontade, para que você seja encontrado em pé diante do Filho de Deus, quando o Pai ordenar que se toque a trombeta para o arrebatamento. Eu quero que você fique nesta manhã na paz do Senhor. Amém.